É verdade que o Homem-Aranha foi referenciado em Bluey e que um dos Minions de Meu Malvado Favorito imitou uma de suas cenas mais famosas? A resposta é sim para as duas perguntas. Na verdade, até nos Simpsons o Homem-Aranha apareceu, ou melhor, o Porco-Aranha. Mas vamos nos manter em Bluey por enquanto, em que uma referência muito discreta ao Teioso aconteceu. No episódio O Riacho, The Creek, Bluey acabou ficando presa em uma teia. Teias imediatamente lembram o Homem-Aranha, mas só isso não bastaria para ser uma referência. A questão é que segundos depois, ela encontra uma sanguessuga em seu braço. Pause e compare essa cena com o momento clássico em que Peter Parker é mordido pela aranha que lhe deu poderes. Parece que o desenho estava recriando a origem do Homem-Aranha sem que ninguém percebesse. A diferença é que Bluey não ganhou poderes de sanguessuga. Quer dizer, isso seria meio estranho, então ainda bem que não aconteceu. Hoje vamos falar de todas as referências escondidas do Homem-Aranha em filmes e desenhos. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Team Videos. Em Os Simpsons, o Homem-Aranha é referenciado várias vezes, mas o easter egg mais chocante é a famosa cena do Porco-Aranha, Spider-Pig. Ela acontece em Os Simpsons, o filme, quando Homer faz um porco andar no teto e começa a dizer que ele é o Porco-Aranha. O filme até conta com uma música do Porco-Aranha que faz paródia da abertura clássica do desenho do Homem-Aranha de 1967. O engraçado é que ela é produzida pelo compositor Hans Zimmer, que posteriormente trabalhou como compositor de O Espetacular Homem-Aranha 2. Sabe outra coisa engraçada? Não foi os Simpsons que inventou a ideia de um porco com poderes de aranha, mesmo que esse seja o tipo de ideia que sairia do desenho. Na verdade, a Marvel já tinha inventado um personagem chamado Porco-Aranha, Spider-Ham, em 1983. Ele é uma versão alternativa de Peter Parker, que era uma aranha e foi mordida por May Porker, uma porca cientista. Aí a aranha se transformou em um porco com poderes. Essa versão hilária dele até chegou a aparecer em Homem-Aranha no Aranhaverso. Outra franquia que adora uma referência ao Homem-Aranha é Meu Malvado Favorito, porque um dos Minions de Gru simplesmente imitou uma das cenas mais famosas dos filmes do Teioso. Isso aconteceu em Meu Malvado Favorito 4, em que alguns capangas do Gru ganharam poderes e se tornaram super-heróis chamados de Mega Minions. Um deles, o Tim, ganhou super elasticidade e usou suas novas habilidades para parar um trem em movimento. Mas espere, pause isso. Essa cena é idêntica ao momento de Homem-Aranha 2, de 2004, em que o Aracnídeo teve que parar um trem com suas teias. Outra referência absurda feita por essa franquia está em Minions 2, mais especificamente na equipe de vilões desse filme, que é praticamente a equipe de arqui-inimigos do Homem-Aranha. Sabe o porquê? Os Minions lutam contra um grupo chamado Vicious Six. Acontece que esse nome é perigosamente parecido com Sinister Six, traduzido como Sexteto Sinistro, o nome do grupo de inimigos do Homem-Aranha, que conta com personagens como Dr. Octopus, Homem-Areia, Electro, etc. Na dublagem de Minions 2, os Vicious Six também são chamados de Sexteto Sinistro, o que deixa a referência ainda mais óbvia. Nesse ponto, estamos começando a achar que alguém na equipe de produção dos filmes dessa franquia gosta muito do Homem-Aranha. Voltando para Bluey, tem outra cena que pode guardar uma referência secreta ao Teioso. Isso acontece no final do episódio Gangorra, Si Só, quando as crianças estão brincando. Dê um zoom na Bingo e perceba como ela está escalando uma rede que se parece muito com teias de aranha. Além disso, pelos movimentos dela, parece muito que ela está imitando o jeito que o próprio Homem-Aranha escala as paredes. Será que ela assistiu a um dos filmes dele e por isso quis imitá-lo durante uma brincadeira? Claro, isso não se compara ao easter egg de Shrek 2, que refaz outra cena clássica da franquia do Aracnídeo. Nesta cena, Shrek fica de cabeça para baixo e Fiona o beija, o que é comicamente parecido com o beijo mais famoso do mundo dos super-heróis, quando o Homem-Aranha beija Mary Jane de cabeça para baixo no filme dele, lançado em 2002. Shrek adora referenciar filmes que fizeram muito sucesso durante os anos 2000,
Então, era esperado que esse momento acabasse virando alvo de mais uma das piadas do ogro. Antes da gente continuar, que tal você fazer sua própria referência ao herói da Marvel, comentando aqui embaixo #Aranha. Deu pra ver que os momentos clássicos do Homem-Aranha vivem sendo copiados ou transformados em referências. E o incrível mundo de Gumball também não resistiu à tentação de fazer isso, imitando a cena de uma das histórias em quadrinhos mais famosas do personagem. No episódio Os Quadrinhos, The Comic, Gumball se tornou um super-herói temporariamente, mas acabou desistindo e jogando sua fantasia no lixo. É aí que entra a referência, porque a cena foi idêntica à de Homem-Aranha Nunca Mais, Spider-Man No More, a edição 50 da revista espetacular Homem-Aranha, em que Peter Parker desistiu de ser um super-herói. Esse quadro já era famoso, mas ficou ainda mais popular depois de Homem-Aranha 2 ter refeito a cena. Já em Os Padrinhos Mágicos, a aparição do Homem-Aranha chega a ser tão óbvia que nem pode ser chamada de um mero easter egg. Isso porque Timmy Turner simplesmente é transformado no Homem-Aranha, ganhando suas roupas e poderes. Mas calma aí, dê um zoom nele. Ele está com 4 braços em vez de apenas 2. E isso sim é um easter egg obscuro sobre o herói. Afinal, o Homem-Aranha também chegou a ganhar vários braços nas histórias em quadrinhos, durante um arco em que ele estava se tornando mais aranha do que homem. É incrível como pode existir uma referência dentro de outra. Uns só percebem a parte mais óbvia, enquanto outros conseguem ir mais fundo. Mas até mesmo desenhos da DC Comics, a concorrente da Marvel, fazem algumas referências ao Homem-Aranha, principalmente Jovens Titãs em Ação, Teen Titans Go, que faz piada de tudo. Teve uma vez em que Robin estava falando sobre o Darkseid conseguir derrotar qualquer super-herói. Os seus colegas perguntam sobre Batman e Superman, enquanto Mutano vai além e pergunta sobre o Homem-Aranha, que nem da DC é. O pior é que Robin responde que o Homem-Aranha simplesmente não lutaria contra Darkseid. É um bom argumento. Ele está muito ocupado com seus próprios vilões para ir até o universo DC apenas para lutar contra mais alguém. Como falamos, os Simpsons fez piada com o Homem-Aranha várias vezes, então o Porco-Aranha não foi a única referência. Se o Porco-Aranha parecia uma paródia descarada, os Simpsons foi muito além. Em outro episódio, colocou praticamente o próprio Homem-Aranha dentro da festa do Nelson, e poucos segundos depois trouxe até um de seus maiores vilões. Durante o aniversário de Nelson, o valentão de Bart, um ator fantasiado de Homem-Aranha aparece para alegrar a festa. O desenho nem tenta esconder que a fantasia dele é a roupa do herói. Ele até fala que o seu sentido aranha está formigando. As duas únicas coisas que nos fazem perceber que ele não é o verdadeiro aracnídeo são a pochete e essa barriguinha de quem tá comendo bem até demais. O engraçado é que as referências desse episódio não param por aí. Afinal, logo em seguida, um dos maiores inimigos dele deu as caras. Estamos falando desse homem com 4 tentáculos de metal. Ele é uma referência muito clara ao Dr. Octopus, que foi vilão de Homem-Aranha 2 e retornou em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas vamos manter a calma, porque esse não é o verdadeiro Dr. Octopus. Na verdade, ele é mais um ator que foi contratado para aparecer na festa do Nelson. Mas indo além dos imitadores, o Homem-Aranha original também deu as caras em Os Simpsons. Isso aconteceu quando uma garota fez respiração boca a boca no Bart. A partir daí, uma montagem com várias pessoas se beijando começou a passar. E uma das cenas é justamente aquela do Homem-Aranha de cabeça para baixo beijando Mary Jane. Para você ver como esse momento ficou marcado na cultura pop para sempre. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. O pior é que esse beijo foi referenciado em Os Simpsons outra vez, durante um episódio em que Homer se tornou um super-herói chamado Homem-Torta. A cena foi recriada, só que dessa vez entre o Homem-Torta e Marge Simpson.
O próprio Homem-Torta lembra bastante o Homem-Aranha, apesar de também ser uma paródia de outros super-heróis. Por exemplo, Bart também se torna um super-herói que é mais baseado no Robin do que em qualquer outra coisa. Sabemos bem que os Simpsons seguem aquela filosofia de quanto mais paródias, melhor. Mesmo com os Simpsons adorando zoar tudo que pode, aposto que você não imaginaria que a série faria Homer virar uma paródia do Homem-Aranha 2 vezes, né? Mas é isso que acontece. E a outra paródia, além de ser muito mais descarada, é bem mais bizarra. Tudo começa quando Homer passa pela mesma origem de Peter Parker, em que é mordido por uma aranha. A diferença é que, em vez de só ganhar superpoderes, Homer começa a sofrer de paralisia. É o que acontece com muitas pessoas que são mordidas por uma aranha na vida real. Mesmo passando por esse destino terrível, Homer ainda consegue se transformar em um Homem-Aranha. Só que um Homem-Aranha que precisa lutar contra o crime sem se mover. É uma piada bem pesada, mas o que esperar de um desenho como os Simpsons? Se os Simpsons já referenciou o aracnídeo, é claro que seu rival também faria. Em Uma Família da Pesada, Family Guy, a piada vai direto ao ponto. Quando Peter Griffin cai de um lugar alto, teias aparecem embaixo dele e o salvam de uma queda. É nesse momento que ele olha para cima e se depara com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Homem-Aranha. Ele é só mais um no número absurdo de personagens que apareceram em Uma Família da Pesada. E sejamos sinceros, temos que agradecer por a aparição dele não ter sido acompanhada de alguma piada bem ofensiva ao teioso, porque esse desenho consegue ser bem mais pesado que os Simpsons. Mas você sabia que o Homem-Aranha foi referenciado em um filme animado da Disney que, na verdade, faz parte do universo da Marvel e nunca contou isso pra ninguém? Estamos falando de Operação Big Hero. Todo mundo sabe que esse filme é sobre super-heróis, mas quase ninguém sabe que ele é baseado em uma história em quadrinhos da Marvel. Não acredita? Então dê um zoom no rosto do pai do Fred. Ele é idêntico ao Stan Lee. Ele é um dos criadores do Homem-Aranha e de vários outros super-heróis da Marvel Comics, como Hulk, Homem de Ferro e os membros do Quarteto Fantástico. Os filmes da Marvel tinham um costume de colocar Stan Lee em uma participação especial em alguma cena. Como Operação Big Hero tecnicamente é um filme da Marvel, mesmo que não tenha sido vendido como um, eles seguiram essa tradição. Infelizmente, Stan Lee faleceu em 2018. E sua última aparição especial foi em Vingadores Ultimato. Isso é bem triste. Então que tal a gente terminar falando da vez que o Homem-Aranha não foi apenas referenciado, mas sim apareceu como um personagem principal durante um especial de Phineas e Ferb. Isso parece surreal, mas é totalmente verdade. No episódio, vários super-heróis da Marvel perdem seus poderes por causa de uma máquina criada pelo Dr. Doofenshmirtz. Por isso, eles precisam se unir a Phineas e Ferb para recuperarem suas habilidades e derrotarem diversos supervilões. O Homem-Aranha é um dos heróis que aparece aqui, mas também aparecem outros, como o Homem de Ferro, Hulk, Thor e até mesmo o Justiceiro. É meio doido pensar que Phineas e Ferb vivem no mesmo universo que o Homem-Aranha e os Vingadores. O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!